Olá! Hoje então eu vim falar sobre o livro A Confissão, do Flávio Carneiro. Esse livro foi o meu primeiro contato com o autor e eu fiquei muito impactada. Eu fiquei muito feliz de ter dado essa chance porque ele é um livro que ele vai envolver muitas coisas, ele vai envolver mistério, suspense, um quê meio de sobrenatural, uma mitologia própria. Ele vai unir vários elementos numa trama super coesa, super amarradinha e que realmente cativa o leitor, sabe? Então é o tipo de livro que eu ficava sempre querendo ler, porque eu tava muito curiosa, eu tava muito intrigada com o que ia acontecer e eu não conseguia parar mesmo. Então eu acho que foi um excelente começo. Fiquei bem contente de ter iniciado minha experiência Flávio Carneiro por esse livrinho aqui. E a confissão então vai ter apenas dois personagens, sendo que a gente só tem contato efetivamente com um deles, que é o narrador em primeira pessoa. A gente nunca fica sabendo o nome desse narrador e nem da pessoa com a qual ele está interagindo, né? Ele se dirige a ela o tempo todo, mas nenhum dos dois nunca tem realmente um nome, a gente fica sem saber quem são essas pessoas. E basicamente o livro vai tratar sobre um cara que sequestra uma mulher, pelo que ele fala, uma senhora assim, mais de idade. A gente sabe que essa mulher, ela é uma pessoa de posses, ela é uma pessoa que tem certo dinheiro, então ela estava dirigindo de madrugada, ele aborda o carro dela, a sequestra e a leva para um lugar que supostamente seria a casa dele, e um lugar totalmente isolado, e basicamente o desenrolar do livro vai ser ele conversando com essa mulher sobre a vida dele. Então a confissão vai se referir a ele confessando todas as bizarrices da vida dele, da sua trajetória. A gente nunca tem acesso à voz dessa mulher, a gente só sabe sobre as reações dela pela maneira como o narrador se dirige. Então às vezes ele, o que houve? A senhora tá pálida, a senhora quer um copo d'água, a senhora quer que eu abra a janela? Não falei isso pra te chatear, nem pra te deixar com medo, nem nada do tipo. Então assim, pela interlocução dele com ela, a gente fica sabendo mais ou menos as reações dela, mas ela não tem nenhuma fala, a gente realmente nunca ouve essa mulher falar nada. E é curioso, porque conforme o narrador vai se dirigindo a essa mulher, ele ao mesmo tempo está se dirigindo a você, leitor, né? Então é como se a gente estivesse na pele dessa segunda personagem, dessa mulher que está ouvindo a confissão. E eu achei isso muito interessante, eu achei uma peculiaridade assim, muito interessante desse livro. Sobre o enredo, eu realmente não vou contar muito mais do que isso, porque eu li resenhas que explicavam mais, que explicavam a mitologia por trás desse livro, explicavam do que tratava a história. E eu não gostei, porque eu acho que perdeu um pouco da força pra mim. Conforme o narrador ia contando as coisas, eu já sabia o que estava rolando, por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele, e eu fiquei incomodada. Então eu gostaria de não ter sabido. Então eu realmente não vou contar sobre o que essa história trata de verdade. Por hora você fique sabendo que é um livro com um narrador muito peculiar, muito inteligente, muito envolvente, carismático. A gente vê a narrativa desse personagem principal. Ela vai ganhando força conforme ele vai avançando na história. Então quando ele começa a contar, você tá muito confuso, você tá tipo, o que tá acontecendo? É uma história realmente muito louca, nada faz muito sentido quando você começa a ler o livro, mas conforme ele vai avançando na história dele e contando a trajetória dele, como que ele foi parar ali naquele momento, você vai realmente se envolvendo com a história e você quer realmente saber como que vai se desenrolar. Muito interessante a maneira como esse livro foi construído, né? Porque é um livro com dois personagens que ele se passa todo dentro de um cômodo, né? Isolado, com apenas um personagem falando, como se fosse um monólogo mesmo, e ele não perde a interessância em momento nenhum. E ao longo dessa narrativa a gente vê que o prazer e a morte são coisas muito enfatizadas, né? Durante toda a história a gente vê esse contraponto. E em meio a tudo isso a gente vê uma busca pela verdade, por
poder fazer barra saber tudo e deter todo o conhecimento do universo. Então são questões bastante contemporâneas, só que com uma roupagem diferente. Então, sei lá, eu achei interessante a maneira como o Flávio Carneiro mesclou tudo isso. O final desse livro eu achei particularmente previsível, não que eu soubesse exatamente por que ele queria o que ele queria, mas eu sabia, desde que ele começou a contar a história dele, eu entendi o que ele queria com aquela mulher e por que eles estavam ali. Então meio que intuí como que a história iria terminar. Ainda assim, o final desse livro foi um soco na boca do meu estômago, não pelo que ia acontecer, porque eu meio que já sabia o que ia acontecer desde o início, mas a maneira, porque fica... A maneira como o autor coloca as coisas fica no ar. Ele não te mostra a verdade nua e crua, mas você sabe o que vai acontecer assim que você fechar a página. E, sério, me incomodou muito esse final, mas aquele incômodo, sabe? Tipo, que é foda, que é muito bem construído e que me incomodou justamente por isso. E eu não sei se eu realmente tô me fazendo entender, mas é que eu não quero dar spoiler, esse livro não merece spoiler. Enfim, foi uma leitura super rápida que me prendeu muito a atenção. Eu tive dificuldade de revezar esse livro, né, com minhas outras leituras em andamento, porque eu basicamente peguei esse livro e eu só queria ler esse livro. E sei lá, um romance nacional contemporâneo que fuja das mesmices, das fantasias muito psicodélicas ou do erótico, que tem uma temática diferente do lugar comum, eu acho, assim, um fato muito louvável, porque, sei lá, ultimamente eu ando bem desacreditado de alguns contemporâneos nacionais, porque eu tô achando tudo muito mais do mesmo. Gostei muito, muito, muito desse livro e agora eu estou super ansiosa por ler outros romances do Flávio Carneiro. Se você tiver algum pra me indicar, faça-o nos comentários, porque eu vou adorar saber. Se você já leu algum livro do Flávio, você me conta o que você achou. Eu também estou muito curiosa, eu queria trocar mais figurinhas sobre a escrita dele, sobre os livros dele. E é isso! Se você gostou desse vídeo, já sabe, não vai embora sem me dar aquele like para me ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no canal caso ainda não tenha se inscrito, assim você fica sabendo toda vez que tiver um vídeo novo. E ative o sininho na tela para receber notificação sempre que um vídeo for postado. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!